Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Escola EGE. Agora, vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que, assim como a LDB, é um dos pilares da educação brasileira e um tema essencial para quem presta concursos voltados para professores. A BNCC define o que todos os estudantes do país devem aprender ao longo da educação básica, garantindo uma formação comum e de qualidade em todo o território nacional. Mas calma, assim como fizemos com a LDB, vamos explorar isso de forma clara e passo a passo, para facilitar a compreensão. E para garantir que abordaremos todo o conteúdo, este tema foi dividido em duas partes. Portanto, se você ainda não viu a outra parte, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Hoje, você entenderá o que é a BNCC e quais são seus fundamentos. Então, bora para a aula! Primeiro, é importante entender o conceito da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que orienta o currículo da educação básica no Brasil. Ela define conteúdos, habilidades e competências que todos os alunos devem desenvolver, garantindo uma referência nacional. Ou seja, é como se fosse um mapa que todos os estados e redes de ensino precisam seguir, respeitando a diversidade regional, mas mantendo objetivos comuns. Imagine que cada escola é uma cidade diferente, mas todas têm que seguir as mesmas regras para que o país inteiro tenha educação de qualidade. Pausa estratégica. A BNCC foi instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, e é regulamentada por documentos oficiais do Ministério da Educação, incluindo resoluções do Conselho Nacional de Educação. Ela abrange todas as etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vale destacar que a BNCC não substitui os currículos das escolas, mas serve como referência mínima, garantindo que cada aluno tenha acesso a um conjunto de aprendizagens essenciais. Agora, vamos falar dos fundamentos da BNCC, que são essenciais para entender sua razão de existir. A BNCC está estruturada sobre 4 fundamentos principais: a equidade, a diversidade, a aprendizagem e o desenvolvimento integral. Equidade significa que todos os estudantes devem ter oportunidades de aprender de acordo com suas necessidades e contextos, respeitando diferenças sociais, culturais e regionais. Por exemplo, se uma escola está em uma área rural, ela pode incluir conteúdos específicos sobre agricultura familiar, mas sempre garantindo que o aluno também aprenda as competências comuns a todos. Diversidade está ligada ao reconhecimento e valorização das diferenças. A BNCC orienta que o currículo deve respeitar culturas, identidades, línguas e experiências de cada comunidade. Isso significa que a escola pode trabalhar tradições locais, mas sem deixar de lado o conhecimento universal que todos precisam ter. A aprendizagem é outro fundamento central. A BNCC valoriza o desenvolvimento de habilidades e competências, e não apenas a memorização de conteúdos. Ou seja, não basta saber a fórmula da água. O aluno precisa entender como aplicar esse conhecimento em situações reais, como identificar a importância da água para a vida ou para o meio ambiente. E por último, desenvolvimento integral. Este fundamento indica que a educação deve formar não só o intelecto, mas também aspectos sociais, emocionais e éticos. Imagine um aluno que aprende matemática, mas também desenvolve empatia, colaboração e capacidade de resolver problemas de forma ética. Esse é o objetivo da BNCC: formar cidadãos completos, capazes de enfrentar os desafios do século XXI. Agora que entendemos os fundamentos, vamos explorar a estrutura da BNCC. O documento está organizado de forma clara, com objetivos de aprendizagem, competências gerais, competências específicas por área do conhecimento e habilidades. Cada etapa da educação básica possui suas próprias competências e conteúdos, mas todos seguem a mesma lógica de desenvolvimento e aprendizagem significativa. Pausa rápida. Aproveita a pausa e curte a aula para agradecer pelo material. A BNCC está dividida em 3 grandes etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, o foco é no desenvolvimento das crianças em aspectos cognitivos, afetivos, sociais e físicos. Aqui, o currículo é organizado em campos de experiência, como corpo, gestos e movimentos, e escuta, fala, pensamento e imaginação.
O objetivo é proporcionar experiências significativas que preparem as crianças para o ensino fundamental. No ensino fundamental, o currículo é organizado em áreas do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Cada área possui competências específicas, mas também contribui para o desenvolvimento das competências gerais, que veremos a seguir. É nesse nível que o aluno começa a consolidar aprendizagens mais complexas, como leitura crítica, resolução de problemas e compreensão do mundo social e natural. O ensino médio, por sua vez, tem foco na formação para a vida, cidadania e preparação para o ensino superior ou para o mundo do trabalho. Aqui, a BNCC propõe um currículo flexível, permitindo que escolas e redes de ensino incluam itinerários formativos específicos de acordo com as necessidades e interesses dos estudantes, mas sempre mantendo as aprendizagens essenciais definidas pela base. Agora, vamos falar das competências gerais da BNCC, que são 10 e representam o conjunto de habilidades e atitudes que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. Elas orientam todas as etapas e áreas do conhecimento e são fundamentais para a formação integral do aluno. Vamos conferir cada uma delas com exemplos práticos para facilitar a compreensão. A primeira competência é o domínio da linguagem, ou seja, comunicar-se de forma clara usando diferentes linguagens, como oral, escrita, visual e digital. Por exemplo, o aluno deve ser capaz de escrever um texto argumentativo, interpretar gráficos ou comunicar ideias em uma apresentação. A segunda competência envolve o pensamento científico, crítico e criativo. O aluno deve questionar, investigar, analisar informações e propor soluções inovadoras. Por exemplo, em uma aula de ciências, ele não apenas decoraria fatos, mas elaboraria hipóteses e testaria soluções para um problema ambiental. A terceira competência trata da capacidade de resolver problemas de forma crítica, considerando diferentes perspectivas. Por exemplo, ao estudar um tema social, o aluno deve analisar causas, consequências e propor soluções éticas. A quarta competência é o uso de tecnologias digitais de forma ética e responsável. Aqui, o aluno aprende a pesquisar, produzir e compartilhar conteúdos, respeitando direitos autorais e evitando desinformação. A quinta competência envolve comunicação e argumentação em situações sociais e profissionais. É a capacidade de dialogar, ouvir, negociar e tomar decisões de forma colaborativa. A sexta competência trata da autogestão, ou seja, organização, planejamento e responsabilidade pelo próprio aprendizado. Por exemplo, criar um cronograma de estudos ou administrar projetos escolares. A sétima competência foca na empatia e cooperação, valorizando a diversidade e promovendo relações respeitosas e solidárias. É o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais. A oitava competência está relacionada à responsabilidade e cidadania, incentivando participação ativa na sociedade, respeito a direitos humanos e cuidado com o meio ambiente. A nona competência envolve autonomia intelectual e prática ética, permitindo que o aluno tome decisões conscientes e responsáveis diante de situações complexas. E a 10ª competência trata da capacidade de se engajar com conhecimento, cultura, ciência e arte, promovendo a aprendizagem contínua e valorizando diferentes formas de expressão e conhecimento. Essas competências gerais são fundamentais porque orientam todo o currículo e garantem que os alunos desenvolvam habilidades para a vida e não apenas para o ambiente escolar. Pausa para treino. Esse tema poderá ser abordado pela banca da seguinte forma: considerando os fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular BNCC, é possível afirmar que o documento coloca o foco da educação básica no desenvolvimento de competências. Essa afirmação está correta, pois para a BNCC, as competências são fundamentais para a formação integral do aluno. Vamos para outra abordagem. A banca pode falar assim: a BNCC define o domínio da linguagem como um de seus fundamentos. Esta afirmativa está errada, pois o domínio da linguagem é uma competência e não um dos 4 fundamentos da BNCC. Se você não lembra quais são os fundamentos, sugiro que volte o vídeo e anote-os, pois eles costumam ser cobrados em prova.
Agora, vamos resumir o conteúdo, mas primeiro se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar quando sair novas aulas. Pronto, agora o resumão. Nesta primeira parte da BNCC, vimos que ela é um documento norteador da educação básica, que define conteúdos, habilidades e competências essenciais. Compreender seus fundamentos, sua estrutura e suas competências gerais é essencial para professores, gestores e estudantes, além de ser um ponto importante em concursos públicos na área da educação. Lembre-se que a BNCC busca garantir equidade, respeito à diversidade, aprendizagem significativa e desenvolvimento integral do aluno. Para fixar bem o conteúdo, é essencial que após este estudo você pratique resolvendo questões de concursos de BNCC em plataformas como o QConcursos ou outra de sua preferência. A resolução de questões ajuda a consolidar o aprendizado, identificar pontos que precisam ser revisados e entender como o tema é cobrado pelas bancas.